Como nós vimos, no livro do Apocalipse existe o livro selado que vai ser aberto. E nós um dia vamos conhecer todo o conteúdo daquele livro, porque muito desse conteúdo está um pouco oculto. Mas será que nós podemos mudar o que está previsto em nós e fora de nós? Qual é o limite dessa nossa interferência? As mensagens dos 7 selos, as quais nós tínhamos acenado, essas mensagens se desdobraram na ação de 7 anjos, como veremos hoje. Muitos autores, quando comentam ou quando pesquisam no Apocalipse, atribuído a João, sempre se perguntaram se o futuro pode ser previsto ou se o futuro pode ser mudado. Será que o que está ali é uma coisa que acontecerá ou é uma coisa que talvez aconteça, dependendo de tantas outras que não pertencem ao âmbito da Terra, mas que a Terra está incluída num âmbito maior e num processo maior? E se pode haver alguma mudança, do que depende esta mudança? Isto são questões que, quando nós nos aproximamos deste Apocalipse, deste livro, são questões que emergem. Por exemplo, quem estuda isto se pergunta: há um futuro pré-determinado ou há vários futuros possíveis para a mesma época, para a mesma situação? Não é fácil, não é, encontrar o limite entre essas situações. Isto para nós é um pouco obscuro, mas para os profetas não é. Porque os profetas sabem destas coisas porque eles estão vivendo essas coisas. Os profetas estão fora do tempo e vivem aquilo. Embora para nós, no nosso tempo planetário, algumas coisas ainda não tenham acontecido. Mas quando eles profetizam, eles já estão vivendo aquilo, porque eles estão num outro tempo. Os cientistas acham que nós não podemos predizer acontecimentos com exatidão, porque não podemos compreender o estado atual do universo. Isto dizem os cientistas que estudam a Bíblia. E isto não é válido para profetas verdadeiros, porque para profetas verdadeiros não existe incerteza. Não existe coisa que ainda não aconteceu. Quando ele profetiza, ele está na coisa. Então ele está num outro tempo, percebe? Agora, para nós, as profecias têm um valor segundo a nossa interpretação. Nós podemos interpretar uma profecia de maneiras diferentes. E a distância de tempo, poderemos estar vendo naquela profecia outras coisas. E se nós trabalhamos com as profecias, nós vamos aprendendo a ver. E com o tempo, vamos aprofundando aquelas coisas e vamos aprofundando a nossa visão das coisas. A profecia traz esta energia de você aprofundar uma coisa à medida que a procura. Às vezes, uma profecia pode funcionar como um alerta, como um sinal para nós. E podem não ser predições fixas. Mas aí
nós precisamos estar muito próximos a este outro tempo das profecias para distinguir estas coisas. Agora, o que nós fazemos, como reagimos depois de estarmos diante de uma profecia, isto pode determinar alguma coisa, mas nós não sabemos até que ponto. Sempre pode determinar alguma coisa, mesmo que seja em nós. Nós mudamos. Então nós ficamos diante daquela profecia de outra maneira. Tudo isto é muito misterioso para nós, porque como isto tudo se desenvolve, depende daquilo que nós chamamos de conselhos, daquilo que nós chamamos destes conselhos do cosmos, e que existem em vários níveis, ou para vários mundos. E esses conselhos não são pessoas humanas. Isto é muito misterioso para nós, o que é um conselho. Todos nós sabemos que existe um governo central no cosmos, que é também conhecido por esfera maior. Então, quando nós, em nível de profecias, falamos de esfera maior, nós estamos nos referindo a este governo central do cosmos, que conduz à evolução do cosmos. Então não podem ser indivíduos e nem pessoas. Isto para nós é misterioso. Misteriosamente, este governo central protege cada partícula, cada ser, e preserva, mantém cada hierarquia espiritual nestes universos confederados. Em outros universos não sabemos. Então, este governo central, para nós, pode ser compreendido como a consciência de Deus, ou a consciência única. E é esta consciência única que preserva todas as hierarquias. E para nós as hierarquias são muito importantes. Esta consciência única, ou este governo central, isto coordena os destinos de todas as partículas. E nos mundos manifestados, isto é muito evidente. Porque nós percebemos logo que somos coordenados por algo que não é alguém e não é uma coisa que nos oprime. É uma coordenação que faz parte da nossa vida e nós vamos percebendo isto. As profecias têm esta energia, porque uma verdadeira profecia de um verdadeiro profeta está coligado com tudo isto, faz parte desta linha. Bem, nós numa partilha anterior tivemos vendo o que significam certos termos nas profecias do Apocalipse. Hoje nós teríamos que ver o que significa trono para podermos entrar no nosso assunto. Trono, para um profeta, é o símbolo de uma consciência suprema que está acima dele. E nós chamamos isso também de mente única. Esses termos podem ter vários significados, vários empregos, mas nas profecias nós temos que defini-los bem, porque o trono é representante desta mente única, que é a consciência suprema. Na visão dos profetas, ao redor desse trono
ao redor desta mente única, desta consciência única, há outros 24 tronos que não são como este. E nesses 24 tronos estão aqueles que chamamos de anciãos, com coroas de ouro na cabeça. Veja que aqui tem um simbolismo que aprofunda muito as noções que nós temos destas coisas. Coroas de ouro na cabeça destes anciãos está querendo dizer que eles têm ascendência sobre todos os povos da terra. E esse termo anciãos não se refere a pessoas, a seres, neste caso. Quer dizer a idade sideral, não a idade cronológica, não esta idade nossa deste tempo, a idade sideral, que é um outro tempo, desses representantes, porque esses que estão em torno do trono, estes representam os diversos mundos que compõem um conjunto confederado, essa vida sideral. Nós podemos chamá-los, para podermos entender melhor, podemos chamá-los de espíritos que orientam o destino da humanidade sob o influxo de uma mente. Antes da mente única, tem esta mente que, em nível profético, se chama Cristo cósmico ou amor cósmico. São coisas que para nós são meio incompreensíveis, mas que fazem parte da nossa essência. É incompreensível para o nosso intelecto, mas não é incompreensível para a nossa essência. Então, estar lidando com profecias, mesmo que elas não contem estas coisas no que estão falando, elas estão ligadas com estas coisas. Então, vocês estão coligados com essas realidades supremas. E segundo iniciados nestas coisas, esses anciãos que estão nestes 24 tronos, por que será que são 24, não é? Então, esses anciãos que estão nesses 24 tronos, eles se reúnem desde o início dos tempos, desde o início desses nossos tempos. Então esses anciãos vêm de outro tempo, vêm de outro sistema de tempo. Veja, isso tudo está na essência desses profetas, desta Bíblia. E veja o que reduziram este livro. Então, esses representantes reuniram-se no início dos tempos para organizar os sistemas de evolução. E nesses tempos é óbvio que a Terra nem era ainda provavelmente manifestada no espaço, mas isto tudo já existia. Houve seres que, embora não tivessem exata consciência, assim como nós estamos expondo, houve seres que reconheciam esta mente única, reconheciam este governo central e conheciam, em parte, este amor total. Houve seres encarnados. Só que eles expressavam este conhecimento segundo a sua cultura, segundo a sua mente e segundo também como era condicionada a sua forma de expressão. Mas via-se que eles conheciam estas coisas profundamente. E nós selecionamos 3 frases de 3 seres destes que conheciam isto,
mas que expunham com a nossa linguagem. Um desses seres era Catarina de Siena, que vocês todos conhecem, não é, da história. E Catarina de Siena dizia: tudo procede do amor. E tudo está em função da salvação do homem. E Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Então, segundo esta visão de alguém que tinha contato com estas coisas, embora não pudesse manifestar isto totalmente, porque as palavras, a expressão humana não dá para revelar isto, mas ela disse: tudo procede do amor. Tudo está em função da salvação do homem. Deus nada faz que não seja para esta finalidade. Então veja a importância do homem. E outro que tocou estas zonas da consciência foi Thomas More, aquele que foi decapitado pelos homens. E Thomas More dizia: não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, dizia Thomas More, tudo que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. Então, quando ele foi decapitado, ele estava bem preparado para saber que aquilo era o melhor para ele. Percebe como é este relacionamento com Deus? Percebe como é isto? Percebe como é diferente de estar pedindo coisas, pedindo o pão nosso de cada dia, essas coisas? Percebem como é diferente? Percebem em que plano pode estar este conhecimento? Vamos repetir o que Thomas More falou. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Isto devia resolver tudo, não para nós. Mas ele continua. Tudo que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. Vocês percebem o valor de penetrar uma coisa destas, não? Porque muda completamente a nossa disposição. Muda tudo. Se nós soubéssemos como Ele, que tudo que possa nos acontecer, por pior que nos pareça, é o melhor para nós, como ele estava achando que era o melhor, ele ser decapitado. Nós precisamos conhecer esses irmãos. Esses eram irmãos nossos, bem próximos de nós. Catarina, Thomas More, gente muito próxima, gente que esteve encarnada aqui. E uma outra, Juliana de Norwich, que dizia: verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o teu bem. Vê que eles dizem a mesma coisa? Então não é um delírio de um, não é uma imaginação de um. São semelhantes nossos. Porque Catarina, Thomas More, Juliana eram nossos semelhantes. Estão na história. Agora, um poeta sufi, porque os sufis não são cristãos, sufi é uma outra onda, e esse poeta sufi dizia: o autor do nosso destino é um justo e confiável escritor. E ele jamais escreveu qualquer coisa que seja ruim. Enfim, segundo este, não há nada ruim. Realmente, os sufis também viram que ele jamais escreveu qualquer coisa que seja ruim. Então, está aí. Se nós conseguirmos compreender estas coisas, está justificada toda esta série de partilhas sobre as profecias. Hoje,
nós estamos dando aqui o sentido de por que estamos fazendo essas partilhas. Por que vamos estudar tantas profecias, inclusive as modernas. Mas o sentido é este. Então, quando se conhece as profecias, não há absolutamente nada de ruim ali. Mesmo quando pode estar dizendo que o eixo da Terra vai inclinar e quem sabe o que vai acontecer. Nem isto é ruim, nada é ruim. Será que com este ciclo nós vamos conseguir entrar nesta dimensão? Vamos conseguir passar para este plano de compreensão das coisas? Muda muito a nossa vida. Muda realmente o nosso interesse diante da vida. Agora, segundo todos estes seres que sabiam destas coisas, tudo está previsto e sob o controle desta mente suprema. E dos planos internos, não seres encarnados, mas dos planos internos, foi transmitido esta frase: eventos próximos expurgarão o mundo da presença de corruptos, da presença de marginais, da presença de violentos, da presença de bárbaros, da presença de sensuais, da presença de sexólatras, da presença de egoístas e da presença de tantos quantos sintonizem com o sistema vigente. Isto veio dos outros planos, não foi ninguém vivo que escreveu. Bem, então todos estes, que são a maioria, não? Porque corruptos, marginais, violentos, bárbaros, sensuais, sexólatras, egoístas, isto é quase todos, não? São muitos, muitos mesmo. Bom, e se isto está previsto que vai ser expurgado, para onde vão? O que vai ser feito destes? Segundo o que veio desses planos, serão enviados para mundos distantes. E alguns não serão enviados para mundo algum. Onde vão? Interrogação para nós, não? E 2/3 da humanidade atual, entre encarnados e desencarnados, vão recomeçar o seu curso reeducativo em outras escolas, das muitas moradas da casa do Pai. São outras terras do infinito. Nós não sabemos os limites, não é, deste infinito, e também não sabemos até que limite deste infinito nós temos conhecimento das coisas. Agora, desses ecos, não, de outros planos, que não foram escritos nem captados intelectualmente, nem com a mente humana, nem por estudos históricos e nem por dedução. Mas diz: a mudança do eixo terrestre está se processando lentamente. E isto vai trazer um aprimoramento geofísico para o planeta, para que o planeta possa abrigar uma humanidade mais aperfeiçoada. Então vemos como nós vemos a inclinação do eixo e como é visto do lado de lá. Vou repetir, porque esta questão da inclinação do eixo foi uma das primeiras coisas que estiveram diante de nós, não? E sempre se fez o possível para não apresentar isto como um desastre. Então diz, a verticalização do eixo terrestre se processa lentamente, ou a mudança de posição. E isso trará o aprimoramento geofísico e geodinâmico do planeta. Isso acontecerá lentamente,
para poder abrigar uma humanidade mais aperfeiçoada. E claro que este eixo que vai chegar no lugar correto, este eixo, ele é o representante aqui no plano físico de algo que também está um pouco torto, não é? Nos planos que não são físicos. Tanto está um pouco torto lá também, que o plano astral da Terra está infestado de seres que estão no purgatório, não é? Aqui a gente diz que quem não vai para os planos superiores vai para o baixo astral. Bem, o que está acontecendo hoje? Este baixo astral, para poder corresponder à nova posição do eixo, esse baixo astral está sendo esvaziado. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Estamos vivendo um momento definitivo. Porque antes, quando nós estávamos unidos ao desequilíbrio, nós íamos para o baixo astral, ficávamos no baixo astral, ficávamos no astral, mas ficávamos aqui mesmo. E tinha sempre uma chance, uma oportunidade de recomeçar, de reencarnar e recomeçar. Pois é, esta zona está sendo esvaziada, não vai ter mais isto. Isto já começou. Tanto assim que seres que não conseguem uma relação com a luz, não é para o baixo astral que estão indo, não é para o inferno que estão indo. Antigamente iam para o inferno. Inferno era o nome que davam para este baixo astral. Não tem mais isto. Porque não vai mais haver inferno aqui na Terra. Não vai mais haver este tipo de astral. Quem não deve estar aqui, quem sabe para onde vai. Nesta órbita não vai mais estar. Ou dentro do sistema também pode não estar. Esses todos, esses 2/3, enfim, esses estão tendo realmente a sua última chance. E é sempre bom nós todos sabermos isto. Sempre sabemos isso porque a humanidade é una. E mesmo que a gente possa fazer parte daquele 1/3, a humanidade é una, não nos esqueçamos. Então isto, de uma certa forma, reflete em todos. Bem, esvaziado este astral, ou este umbral, como é chamado também, esvaziado isto, e o eixo terrestre reencontrando a sua posição, vai mudar muita coisa. Isto vai permitir uma outra humanidade, coisa que agora não é possível. É possível uma preparação, mas não é possível estar aqui, como deve ser. Então, com esta verticalização, vai haver uma mudança total. E isto, claro, que vai refletir em coisas bem próximas de nós, não como no clima, nas situações geológicas, geofísicas, não? E nas nossas emoções também. E na nossa mente também. Porque nossa mente, nossas emoções, isso tudo é coisa bem material e que está incluída em tudo isto. Não está fora disto. Então é por isso que em alguns lugares desses livros proféticos se diz que vai haver uma separação do joio e do trigo. Isto é, o sistema atual vai terminar. Nós dizemos vai terminar porque para nós às vezes é novidade. Mas em outros planos e para um profeta já terminou. Já terminou. E para os grandes profetas já estamos no outro, compreende? Isto é uma espécie de exercício para nós. É um exercício, assim como você vai numa barra e faz exercício para fortalecer os seus músculos, você tem que fazer esses exercícios para poder ver diferente. Para poder estar nesta mesma vida, mas de outra forma.
da forma como ela vai ficar um dia. E que nós já podemos estar nos coligando com isto. E não com isto tudo que vai acabar, porque tudo isto do qual nós temos consciência, tudo isto vai acabar, tudo isto não vai ser mais assim. É um apocalipse mesmo, sabe? Bom, nós temos no Apocalipse algo que é chamado do livro selado com 7 selos, que é um livro dos destinos da humanidade. E esse livro, selado com 7 selos, fala de 4 cavaleiros. E esses 4 cavaleiros, claro que não são gente, esses 4 cavaleiros são também aqueles que são projetados e que existem em várias épocas da história humana, em várias épocas. E alguns cavaleiros estão bem presentes até hoje. E nós temos que saber o que são estas coisas. E nesse livro selado com 7 selos, onde estão incluídos 4 cavaleiros, o primeiro cavaleiro simboliza a paz. Mas os outros 3 simbolizam a guerra, a peste e a fome. Guerra, peste e fome são termos muito amplos. Guerra você pode ver de todas as formas, de muitas formas. Não é só essa guerra bélica, é a guerra. A peste você também pode ver de muitas maneiras. Alguns pensamentos nossos são pestilentos. E a fome não é só fome de comida, de alimento. Há muita fome. Há muita fome. E esses cavaleiros, que estão como personagens do livro dos 7 selos, representam o primeiro a paz, como se disse, o segundo a guerra, o terceiro a peste e o quarto a fome. E seria bom que a gente soubesse o que são essas coisas, para nós distinguirmos que forças são estas que estão neste livro do destino da humanidade. E não é que o que está neste livro já terminou, já se esgotou e já se resolveu. Não, isso está ainda dentro do nosso destino. E esse livro é selado com 7 selos, como se disse. Agora, abrindo o primeiro selo do livro, esses que estão do outro lado da consciência encontram, dentro deste livro, um cavalo branco. No segundo selo, quando se abre, encontra um cavalo vermelho. No terceiro selo, encontra um cavalo negro. No quarto selo, encontra um cavalo amarelo. No quinto selo, encontra algo que do outro lado eles chamam de os mártires. E os mártires, entre eles, estão aqueles que ficaram nestas áreas astrais até hoje, alguns. E esses mártires precisam de alguma coisa. No sexto selo, encontram-se os sinais na terra e no céu. E no sétimo selo, quando abriram, houve um grande silêncio. E os 7 anjos que estavam diante de Deus receberam 7 trombetas. Agora, surgiu outro anjo, de repente, colocou-se ali com um incensário de ouro.
Então subiu a fumaça de um incenso com as orações dos santos. Então, neste caos, de repente veio um anjo com este incenso e aquele incenso eram as preces, eram as orações dos santos. Agora, este anjo tomou este incensário, encheu de fogo e lançou sobre a terra. Diz o texto do Apocalipse que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Vamos ver o que significam essas palavras, porque isto realmente está para acontecer aqui no nosso plano, embora já tenha acontecido e já tenha sido resolvido na eternidade. Mas este tomou o incensário, encheu do fogo e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E isto foi um momento muito importante e que não é compreendido quando a gente lê o Apocalipse com olhos superficiais. E quando não tem uma compreensão interna, quando não vê isto do outro lado, a partir de um outro ponto de vista. Então, este fogo que pegou, e houve trovões e vozes, e esses trovões e estas vozes são a interferência, no bom sentido, do plano espiritual sobre a terra. Veio com fogo. E os relâmpagos e os terremotos, segundo esta visão do outro lado, são os fenômenos que abalam a estrutura da civilização humana. Então, relâmpagos e terremotos é no sentido de abalar, não é? As estruturas da nossa civilização. Nós vamos, na próxima reunião, entrar em detalhes com respeito a estes selos e a estes anjos e a esses cavaleiros, porque houve uma época, na época do cavalo branco, na época do primeiro selo, na qual a doutrina do Cristo cósmico não havia ainda sido falsificada. Então isto representava o cavalo branco. E como ela não havia sido falsificada, este cavaleiro fez todo o possível para mudar certas coisas. Mas isto chegou e muitas coisas se implantaram. E muitas mudaram um pouquinho, mas estão aqui até hoje. Então nós vamos vendo isto de um ponto de vista bem prático. Me desculpem esta palavra. Mas vamos ver isso de um ponto de vista bem válido, para que a gente possa realmente definir esse Apocalipse em nós. Definir isto no nosso ser, para que a gente possa resolver esta questão dentro do nosso ser. Bom, nós temos que responder algumas perguntas, porque parece que são importantes para algumas pessoas presentes, não? E que são úteis para nós também quando estamos estudando estas coisas. Ela sonhou como se uma lâmpada tivesse sido apagada, súbita e instantaneamente, deixando tudo absolutamente escuro. Imaginam esta cena, não? Apaga assim de repente, fica tudo escuro. E ela acordou. Ela sentiu
como se fosse uma passagem de um estado para outro, mas de forma instantânea. Veja como veio a intuição, hein? Porque isto mentalmente se poderia ver de muitas maneiras, não positivamente. Mas a pessoa soube entrar na energia da visão, soube entrar na energia do sonho. Então esta lâmpada, o que quer dizer lâmpada? Lâmpada quer dizer luz artificial. Porque a luz não é de lâmpada. Lâmpada é luz artificial. Então se uma lâmpada apagou e ficou tudo escuro como nunca, é sinal que a verdadeira luz está por se fazer. É sinal que a ilusão dessa luz artificial, a ilusão desta vida terrestre, a ilusão desta claridade humana, a mente humana acabou, terminou. E veja que para nós, que lição. Algo que parece uma coisa demorada, que a gente não sabe quando vai acontecer. Isto acontece de repente. A preparação é que é longa. O nosso caminho é que é longo. Mas o apagar da lâmpada, isto é de um relance. Quando você vê a lâmpada já apagou. E aí é bom que você esteja preparada para reconhecer isto como luz, reconhecer isto como libertação desta luz artificial, que é a luz da mente humana. E outra pessoa diz, anos atrás, você disse que o livro Profecias aos que não temem dizer sim era um livro para o futuro. Quando ele foi publicado, faz quase 10 anos, a gente disse esse livro é para o futuro. E a pessoa está perguntando se ele se tornou atual. Nós vamos ver, porque neste ciclo de trabalho, a uma certa altura, vamos chegar nele. E aí vamos ver se é atual para nós. E outra pessoa pergunta, segundo o que foi falado hoje na partilha de Arthur, o fim desses tempos seria, em realidade, o início do tempo real, tempo do universo. É um outro tempo, tempo real. Porque este tempo nosso é um tempo material, é o tempo do planeta, da matéria, o tempo nosso, tempo da nossa mente. Isto é um tempo. É o tempo no qual a gente acha que está ficando velho. E o pior é que entra nesta ilusão e vai ficando velho mesmo. Ou acha que é novo, que é criança, que é jovem, todas estas coisas do tempo planetário. E ele estava falando do outro tempo, do tempo real. E esse tempo real é aquilo que nós teríamos que começar a contatar, em algum nível nosso. Mesmo que não seja neste consciente, mas em algum nível nosso sim. E as profecias desses grandes profetas, desses verdadeiros profetas, essas profecias têm esta energia. Vocês veem que quando se enuncia uma profecia, as palavras significam outras coisas. Isto é outro plano, é outro nível e, portanto, é outro tempo que nós vamos aprendendo a entrar. E aqui é uma pergunta que a gente vai responder muito rapidamente, fazendo um esforço para nós entrarmos num outro tempo, não? Porque isto seria motivo para muitas horas de coisa. Pergunta: as nossas mônadas já existiam no ciclo anterior do universo? Ou a cada ciclo existe uma criação? Bem, as mônadas nossas são filhas de uma fonte maior. Então não foram as mônadas que surgiram primeiro. A fonte maior é chamada regente. E é do regente que saem as 7 mônadas. Então a mônada não é a origem. Origem, para nós, é o regente.
E além do regente, ainda tem um outro grau. Mas não sei se pode chamar de origem. E cada regente deste cria 7 mônadas. Então, se o regente existia no ciclo anterior, as mônadas poderiam não existir como mônadas, mas o regente, o anterior, existia. E se nós formos subindo esta escala, vamos chegar num ponto nosso que não é regente nem avatar, é um ponto que está dentro do único. Então, se você vai ver as coisas do ponto de vista físico, do ponto de vista da alma, do ponto de vista da mônada, então houve sim uma data de nascimento. Mas data de nascimento é coisa para quem está num desses níveis intermediários. Então, claro que o corpo físico nasceu, a alma nasceu, cada um do seu jeito, a mônada também, uma certa altura, foi emitida pelo regente, o regente saiu de outra fonte, depois teve a fonte, não é? Então, quando é que nós começamos? Nunca. Sempre fomos, de um certo ponto de vista. Agora, descendo, tem sim muitos começos, muitos começos. E nós podemos escolher qual é o começo que vamos comemorar. Mas não sei se teve começo, porque não sei se esta fonte teve começo. Eu digo não sei, porque não há mente que possa afirmar estas coisas, porque isso não são coisas mentais. Não são coisas mentais. A mente pode organizar isto da forma como ela quiser, mas isto não é o campo dela. A eternidade não é o campo da mente, desta mente nossa. A eternidade é campo da mente única, não é campo nosso. Agora, essas coisas põem em crise, não é? Certas ilusões nossas, tantas ilusões. Nós dizemos a todo momento, somos uma mônada, somos 7 mônadas, somos mesmo. Mas depende do plano onde você está vendo isto. Se você está mais além, você não é mônada nenhuma. Nós não podemos dar o salto maior do que a perna. Tudo isto serve para nós irmos encontrando um fio. Mas não nos iludamos que encontrando este fio, vamos ter todas as nossas questões ou todas as nossas necessidades resolvidas, mesmo necessidades internas, porque isto é infinito e como estamos numa evolução infinita, dentro da eternidade, isto não acaba nunca. Não tem fim tudo isto. Isto não tem fim. A última pergunta para encerrar a reunião. Na partilha de hoje cedo, a de Arthur, eu fiquei com muita vergonha de mim mesmo. Como é que eu vou começar a amar? Eu penso que ainda não aprendi isto. Como começar? Eu vivo em paz com tudo, não tenho mágoas, nunca tive depressão, não tenho nada a perdoar. Mas parece que falta algo, apesar de buscar sempre meu eu superior. Por favor, me dê um começo de uma renovação. Como começar a amar? Você ouviu na mesma partilha que amar é o que nós todos estamos aprendendo. Quem de nós pode dizer que sabe amar? Se nós estamos aqui aprendendo, não foi isso que vocês ouviram? Que nós estamos aprendendo isto? O segundo raio, o amor, não é a energia deste sistema, não só do planeta, do sistema. Quem já é segundo raio realizado, o que fica fazendo nesse sistema? Vai para outro. Você está nesse sistema, você está aqui aprendendo a amar. Não tenha pressa. Estamos todos aqui para aprender a amar. E todos vamos aprender a amar. Porque enquanto não aprender, daqui não sai.
Você não vai sair daqui evolutivamente sem estar com isto treinado. Não tem perigo. Não tem perigo.